Dia Nordeste. Tom Barros. Dinha FM, são 5 horas da manhã, 46 minutos, 5h46. Agora vamos ver o que é comemorado hoje, dia 18 de dezembro. Hoje é o dia do museólogo. Os profissionais atuam na organização e conservação cultural de acervos, além de coordenar exposições e supervisionar museus. O objetivo da data é homenagear os trabalhadores da área e reconhecer a importância deles para a sociedade. E hoje, aqui no Bom Dia Nordeste, nós vamos conversar com a professora Priscila Regis Cunha sobre o novo curso de Museologia da Universidade Federal do Cariri. Também hoje, dia 18, é o Dia Internacional dos Migrantes. A data tem como objetivo estimular uma reflexão sobre os direitos das pessoas que mudam de país. Além disso, o dia celebra a contribuição do grupo para as sociedades de origem e de destino. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que atualmente 281 milhões de pessoas, ixi, Maria, muita gente, rapaz, 281 milhões de pessoas vivam fora de seus países de origem. Eu não tinha coragem de sair do Brasil para ir morar em lugar nenhum, não. O Brasil, com todos esses ganchos que tem aí, eu acho o país muito pai d'égua pra gente morar, sabe? Sairia daqui jamais para morar em outro lugar. Não sei, né? Bom, situação emergencial que apareça, mas assim, normalmente, deixar minha casinha ali na Gentilândia, o meu quartinho com os meus santinhos, trocar por não sei... Não. Eu posso ter muita coragem quem muda de país. Eu não mudo nem de estado, quanto mais de país. Fui convidado para trabalhar em São Paulo na década de 80, eu acho. Desisti. Não, não me deixa aqui mesmo. Vamos lá conversar com ele? Vamos estar chegando ali, o homem? Diário do Interior. Diário do Interior. Vandenberg Belém, você está onde agora? Onde? Vandenberg Belém. Agora, nesse momento, estou no Iguatu. Tom. Você tem coragem de deixar o seu Iguatu do coração para ir morar em outro país qualquer aí pelo mundo, que hoje é o dia, está sendo comemorado, o pessoal que se manda. Tinha coragem? Eu tenho. Rapaz, tu tem coragem? Com essa cara de porque... padre? Tu ia morar missão, onde? Né? Hein? Fazer missão, né? Ser missionário. Ah, ser missionário. Eu tenho... Assim, eu acho interessante a cultura do Japão. Se eu saísse daqui... Talvez eu fosse morar no Japão. É mesmo, pessoal. Vandenberg, depois eu vou dizer uma coisa. A educação de lá, eu acho rapaz, eu vou dizer também uma coisa a você. E a tecnologia, né? Pois eu vou dizer uma coisa a você. Eu não sei se a idade, se me desse uma passagem para ir pro Japão passear, eu não ia. Tá entendendo? Tenho a menor vontade de conhecer o Japão, mas nenhuma vontade. Tive muita vontade de conhecer a Rússia, mas depois dessa confusão aí eu abri. Bom, então vamos ficar mesmo aqui no Iguatu, Fortalezazinha de Açúcar, né? Deixar de viajar né? E vamos aqui comemorar o nosso dia. Vai lá, Vandenberg. Pois é interessante essa questão das viagens, porque justamente também isso tem a ver com a gastronomia, né? A cultura do lugar. E tudo isso envolve tanto os costumes, né? E no ICO, a gente acompanhou essa semana agora, no começo dessa semana, a terceira edição do Calçada Cultural, que é desenvolvido pelo IFAM, também com a Secretaria de Turismo, de Cultura e Turismo lá daquela cidade, onde a Nayane Honorato, ela que é gastróloga, ela ministrou uma palestra lá para o público que esteve presente lá em frente ao Sobrado Marinha da Graça, onde funciona a Secretaria de Cultura e também o próprio departamento, né, o escritório técnico do IFAM e também o escritório do Sebrae lá nesse espaço. E a gente pôde acompanhar essa fala dela justamente sobre essa questão da gastronomia. Ela fez uma pesquisa remontando justamente os tipos de comidas que eram feitas antigamente no ICO e que ainda hoje se tornam uma referência lá para a cidade. Entre esses, a paçoca ainda pisada no pilão. Ela, dentro do trabalho dela de pesquisa, ela ainda encontrou 2 locais que ainda produzem essa paçoca, entre outros aspectos também da culinária. E que é interessante também que as receitas, né, os livros de receitas que ainda são guardados e mantidos ainda dentro dessa tradição. E a Nayane, ela fala um pouco desse trabalho de pesquisa, onde durou cerca de 8 meses, e ela apresentou também e até mesmo em outros estados, ela criou um jogo bem interessante, esse trabalho que ela está desenvolvendo
focado nessa questão da pesquisa gastronômica, tendo como foco, né, o município dela, que é o Icó. Vamos acompanhar o que ela fala. Vamos aguardar o contato aí, porque houve uma falha no áudio, o Vandenberg Belém. Vamos ver os ajustes para que ela possa falar, não é? São 5 horas da manhã, 51 minutos, 5h51. Nós estamos com Bom Dia Nordeste no ar, na sequência Diário do Interior, com Vandenberg Belém. Vamos ver se dá certo. Tom, essa rodada de conversa também trouxe muitas a questão da memória afetiva, né? Onde as pessoas puderam lá falar dos pratos que gostavam de comer, que antigamente existia, que hoje, de certa forma, não é mais feito. Bem interessante também essa questão desse contato, né, das pessoas com essa memória afetiva através da culinária. Tom. Nós vamos começar tudo de novo, outra vez, novamente. Inclusive, a matéria está no ar agora com som, tudo direitinho. Você pode chamar pela filinha que foi estabelecida sem problema. Meu querido Vandenberg Belém. Agora tá pai d'égua, vai. Vamos lá, pois para adiantar, a gente ouve aí a Nayane falando sobre esse projeto. Vamos acompanhar a Nayane Honorato, que ela fala sobre justamente essa pesquisa que ela fez sobre a cultura, a história gastronômica do município de Icó. Certo. Essa palestra, ela trata-se de uma apresentação do meu projeto final, intitulado de Sertão Imperecível, a substância da cultura alimentar de Icó, e é uma forma de trazer o resultado desses produtos. Essa pesquisa durou aproximadamente 8 meses e ela é parte de uma política pública, foi financiada pelo Estado do Ceará, a partir da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco. E nessa pesquisa, que surge a partir do 5º Laboratório de Criação em Cultura Alimentar, eu desenvolvi 5 produtos que estão inclusos, né, um jogo de tabuleiro chamado Sustância, as rotas culturais para redescobrir Icó, que eram passeios formativos para provocar os icoenses a reconhecerem a cidade e as manualidades e a cultura local. Também foi feito um documentário, que também se chama Sustância, que é o nome do projeto. Foi feito um mapa da cultura alimentar de Icó, que está acessível em um portal da Escola de Gastronomia. E também foi feito um mapeamento de cadernos de receitas de icoenses, onde resultou em uma coleção de capas bordadas de cadernos de receitas, feita pela minha mãe. Interessante. E isso a gente veio para cá pensando que ia falar de comida, né, de culinária, essas coisas assim, porque justamente você associa as coisas, a cultura daqui da cidade com a gastronomia, né? Bom, quase 10 anos eu pesquiso a alimentação do Icó e eu venho identificando que o Icó ele tem uma alimentação voltada para a cozinha sertaneja, porque Icó historicamente surge como uma ribeira pastoril. Então, alguns elementos que fazem parte dessa cultura sertaneja, como o uso do couro, o uso intensivo de todas as partes do boi. Então, se usa muito manteiga, nata, leite, carne de sol é muito forte na cidade. Então, tem esses elementos como elementos bases da alimentação e também uma comida de sustância, que é aquela comida que alimenta, que fortalece, que também tem a ver com a história da cidade, que também surge nessa fazenda pecuarista, nessa lida com o gado. Precisam sustentar as pessoas pelo dia inteiro. Então, o café da manhã é um café da manhã farto. Café da manhã reforçado, reforçado. Dizem, né? Então, é comum se comer buchada, panelada, no café da manhã, o que não é muito comum em outras regiões. E isso vem de uma herança que remonta toda a história social da cidade. Sim. E como é que você vê assim, um resultado diante do que foi pesquisado? Certo. Durante a pesquisa, eu tive apenas 8 meses para desenvolver todos esses produtos e eu contei muito com o apoio da cidade para poder realmente esse projeto engatar, né?
Então, todas as pessoas que participaram ativamente da produção, design, todo mundo, eu fazia questão de ser pessoas icoenses que participassem desse processo. Porque para mim faz mais sentido, né? E também era uma forma de potencializar os artistas locais através desse trabalho. Você está fazendo mestrado em gastronomia na UFC. Como você disse, caiu de paraquedas nessa parte, né, da culinária. Isso. Mas na tua casa, com certeza, já tinha alguém que cozinhava e isso também te despertou aquela memória afetiva em relação a isso? Com certeza. E esse teu trabalho, com certeza, também desperta a memória afetiva de muita gente, né? Muito. E é muito interessante que é difícil pesquisar a sua própria cidade, porque precisa-se de um processo de estranhamento. Aquilo que é comum, que é banal, você acaba achando que é justamente o banal, para você não é importante. Mas quando você olha com olhos de forasteiro, aí você começa a identificar que as coisas simples, na verdade, são as mais significantes. Então foi através desse estranhamento do que seria banal, que eu pude identificar, por exemplo, elementos como o sorvete de rio ser tão significativo pela memória social da cidade. Então todas as pessoas têm essa brincadeira de chamar o sorvete vendido no parque, aqueles sorvetes coloridos, como sorvete de rio. Como se a água usada para fazer o sorvete fosse do Rio Salgado, que não é uma água própria para consumo, mas é uma brincadeira. E isso também faz parte da cultura alimentar. Uma das coisas um dos elementos mais significativos foi justamente o grande acervo de cadernos de receitas que se tem na cidade, né? Ao todo, eu consegui mapear mais de 50 cadernos, mas durante a pesquisa do mestrado, que está em andamento, eu vou analisar 27 cadernos, que ainda é um número significativo, que vai contar muito sobre como que se dava essa relação com a mulher e com a cozinha. E aí, claro que se tem um recorte social e econômico, porque lembrando que nem todo mundo tinha acesso à escrita, ou tinha tempo de escrever, e existe essa relação entre as mulheres que cozinham e as mulheres que são as donas das casas. Né? Então, através desse mapeamento dos cadernos de receitas, a gente vai se descobrir como que é esse imaginário alimentar da cidade. O que é que geralmente se cozinhava e se ofertava nas quermesses? O que é que estava presente nas ceias de Natal das famílias? Ou o que se desejava e nunca conseguiam, porque às vezes o insumo não é daqui, mas a gente olhava na televisão e anotava, sonhando um dia provar. Ou pelo rádio, né? Pegando pela caderno, livrinho de receita. Hoje em dia, nos sites. Como é que as pessoas podem ter acesso às suas redes sociais para conhecer mais sobre o teu trabalho? Pronto, o meu Instagram pessoal é Nayane Honorato. Também podem procurar no Google, aparece vários sites, vai aparecer a pesquisa da Escola de Gastronomia, também vai aparecer facilmente no Google. Porque essa parte das receitas interessa, acho que desperta muita atenção, né? Curiosidade, né? Muito massa. Obrigado. Pois é, bem legal essa parte dessas receitas, né? E o que é interessante também, Tom, é a parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo lá do município de Icó com o IFAM, porque através dessa parceria é que a gente pode ter acesso a essas informações e conhecer mais sobre a história, principalmente do município de Icó. A gente vai ouvir agora o Márcio Carvalho, ele que é chefe do escritório, técnico lá do IFAM, e também o Renan Moreira, secretário adjunto da Cultura e Turismo lá daquele município. Nós estamos na terceira edição da Calçada Cultural. A ideia é que a gente fez como projeto piloto nesses 3 últimos meses de 2024 para sentir a aceitação, o envolvimento da comunidade, os erros, os acertos, as potencialidades. E a gente pretende fixar para 2025 como um calendário permanente e mensal, abordando de diversas formas temas vinculados ao patrimônio cultural daqui de Icó. Então, a gente iniciou com rodas de conversa, com palestras, né, mas a gente tem a proposta de desenvolver esquetes teatrais, apresentações musicais, intervenções artísticas, performances, exposições, entre outras atividades que caibam no espaço público. A intenção dessa calçada cultural não é apenas abordar aquilo que já está consagrado nas narrativas sobre a valoração do patrimônio cultural aqui de Icó, né? Exemplo do tombamento, que o IFAM
empreendeu há mais de 2 décadas, mas de temas afins que se relacionem a esse tombamento, que se relacionem a essa consciência histórica, cultural e artística que a cidade de Icó tem. Então, e aí temas emergentes, temas sensíveis, né, temas até negligenciados dessas narrativas são importantes de serem incluídos. E aí a gente, de forma muito consciente, trouxe essas discussões sobre os povos originários e a presença e a invisibilidade, né, nessas narrativas históricas, as comunidades afrodiaspóricas relacionadas à Irmandade dos Homens Pretos, e agora, né, com uma terceira temática, a gente tem uma abordagem sobre a culinária, a gastronomia, a cultura alimentar de Icó. Para 2025, vocês preparam já um calendário? Já? Sim, já temos um calendário em planejamento, e em janeiro já temos uma proposta que será uma performance artística relacionada aos reisados que ocorriam aqui na cidade, né, a tiração de reis e reisados, e que atualmente não existem grupos, mas existem brincantes ainda vivos que trazem na sua memória, né, esse registro. Então a gente vai fazer uma celebração, inclusive vinculada ao encerramento do ciclo natalino com o Dia de Reis, que é dia 6 de janeiro, essa esquete teatral e essa performance aqui. E interessante também, falando nessa questão das tradições, aqui no Icó tem as lapinhas, né? Também está dentro desse calendário essa visitação nesses locais. Exatamente. As lapinhas ou os presépios, né, são de uma cultura do ciclo natalino aqui no Brasil muito difundida, né, nas residências, nas instituições eclesiásticas, nas igrejas montam suas lapinhas, seus presépios, mas aqui em Icó é algo sobressalente. E isso que transborda, né, esse limite da normalidade acaba também desenvolvendo lapinhas muito peculiares, muito ricas de informações, muito diversas dos modos de fazer, de montar, de personagens, né, que cumprem sim o pai, a mãe, José, Maria, o menino Jesus na manjedoura, os 3 reis magos, os animais, o estábulo, etc. Mas há uma liberdade, uma licença poética para se intervir e se ressignificar essas lapinhas. E a gente tem, inclusive, a lapinha da Igreja Matriz, da Expectação, que traz esse mundo fantástico, esse mundo fantasioso, esse mundo imaginativo. Então, nossa intenção é fortalecer um circuito que já existiu há alguns anos, aqui de visitação noturna, e é curioso porque essa visitação noturna está vinculada ao encerramento das novenas, né? Então, até 8 horas ou 8 e pouca da noite, a cidade fica meio vazia por causa da dedicação dos fiéis a essas práticas religiosas, e aí, após 8 horas da noite, a gente vai se reunir por 2 dias, na terça-feira, dia 17 de dezembro, e na segunda-feira, 23 de dezembro, para a visitação das lapinhas, tanto das igrejas católicas quanto de algumas residências que abriram as portas e fazem questão de nos receber e divulgar esse trabalho tão voluntário e tão precioso para a cultura icoense. E o que é legal é que cada vez mais é um tema diferente que atrai a atenção do público, né? Das pessoas que participam. E a gente já tem projetos, né, conversas em andamento com o IFAM. Recentemente nós tivemos uma reunião com a prefeita eleita do município de Icó, a professora Audineide Amaro, e a superintendente do IFAM no estado do Ceará, Cristiana Buco, né, juntamente com o Márcio, que é o chefe aqui do CTI, né, do escritório regional do IFAM. E a gente tem algumas ideias, né, alguns projetos para poder cada vez mais encurtar esses laços com o IFAM e realizar essas palestras, realizar programas, realizar ações que busquem fortalecer a nossa história, fortalecer o nosso patrimônio histórico e cultural aqui do município de Icó. Então a gente se sente feliz. A gente teve durante esses três encontros, né, públicos diferentes, temas diferentes. Então a gente vai continuar nessa pegada, mudando esses temas, conversando com a sociedade icoense, convocando-os para conhecer um pouco mais da nossa história. A gente espera que seja um projeto cada vez maior e cada vez tenha mais apelo social e cultural aqui do município de Icó. A questão também educativa, né? Porque a gente está vendo que o próprio IFAM ele emite também um certificado para quem quer participar, e cada encontro desse é uma formação, né? Isso. Uma capacitação rápida, mas a gente aprende muito sobre a história, né? Exatamente. Cada encontro desse, o IFAM está dando, né, um certificado de 2 horas a aula, né? E, como eu disse, são temas diferentes, temas variados, então cada certificado desse soma no currículo, e o IFAM vai continuar, né? Cada encontro desse que a gente realizar, cada ação terá esse certificado, terá a parceria da Secretaria de Cultura, da Prefeitura Municipal. E o nosso objetivo é cada vez mais atrair mais agentes, né? mais institutos, mais instituições que possam somar aqui nesse projeto, desenvolver e divulgar a nossa história do município. Pois é, bem legal esse projeto, né? Calçada Cultural, onde a gente tem acompanhado nessas ações.
e tem aprendido muito também, principalmente sobre a história de Icó, esse município que é tão importante para a história também do Brasil, né? São mais de 300 anos de que essa cidade ali ela existe diante, né, do cenário histórico, cultural e artístico também para o nosso estado. A gente volta com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Vandenberg Belém. São 6 horas e 9 minutos. Intervalo, a gente volta já já com o horóscopo do dia.